Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando cheguei em casa aquele dia e vi aquela moça debruçada na janela da casa da vizinha, meu coração quase parou. Era a Letícia. Desci do carro para abrir o portão e foi então que eu olhei assim distraidamente na direção daquela casa e a vi ali. Ela estava bem distraída, olhando para o nada, apoiando o queixo com as mãos. E apesar da relativa distância que havia entre o portão e aquela janela, eu jamais iria deixar de reconhecê-la. Fazia mais de um ano que a gente não se via. Aliás, desde que ela tinha se casado e ido morar com o marido no interior de São Paulo. Eu a tinha visto nesse tempo todo só uma vez. Quando ela veio visitar a mãe no Natal do ano anterior. Pelo jeito, devia ter vindo visitar a mãe de novo. Olha, eu senti uma coisa que só quem já foi apaixonado de verdade que sente. Não vou negar porque no passado eu tinha sido apaixonado demais por essa mulher. Quer dizer, tinha sido. A quem eu estou querendo enganar, meu Deus. Ainda era. Ainda não a tinha esquecido completamente. Apesar de ela ter se envolvido com outro cara, até casado com ele, e apesar também, e o sentimento não sei exatamente aquele que era, né? O tempo ajuda a gente a deixar de lado certas emoções. Lembro que quando a reconheci, a chamei pelo nome. Ela então olhou para mim e sorriu. Eu perguntei: passeando? Ela balançou a cabeça, dizendo que não. Eu vim embora. Olha, eu não sei dizer o que senti quando tentei interpretar o que ela estava dizendo. Vim embora? Será que ela tinha voltado para valer? Ué, mas o que houve? Você não estava morando em São Paulo? Eu estava, mas voltei. Fiquei morrendo de vontade de perguntar do casamento dela. Do marido. Aquele bocó. Olha, eu não sei se era pela bronca, mas é triste ser trocado por outra pessoa. E, repito, não sei se era só mágoa que eu tinha, mas trocado já é ruim. E trocado por aquele cara. Sabe, um cara que com toda a sinceridade, sem graça, completamente desprovido de qualquer atrativo físico, não dava para entender. De qualquer maneira, fiquei só na vontade de perguntar. Me despedi e entrei, mas só Deus para saber o que eu senti. A verdade é que eu não estava preparado para aquele reencontro. Eu gostava dessa mulher desde os tempos em que ela era uma menina, tempos de escola. Só que nessa fase, pelo menos, ela nunca me deu bola. Mesmo assim, ficamos juntos 2 vezes. A primeira vez que a gente se beijou foi na festa de 15 anos de uma amiga nossa, ali da rua. Foi só um beijinho, e roubado ainda por cima. Mas só eu sei o impacto que teve na minha vida. Depois voltamos a ficar juntos de novo, numa noite em que saímos com uma turma e fomos até um karaokê. Nessa ocasião, eu fui mais fundo. Cheguei até a me declarar. Falei que queria namorá-la, só que infelizmente ela não queria. Não aceitou o meu pedido de namoro. Falou que não queria se prender a ninguém. Que era melhor continuarmos sendo só amigos. Bom, se era para sermos só amigos, por que então aquele beijo? E dessa vez, ela retribuiu. Não foi roubado, como da primeira vez. Bom, o fato é que os anos foram passando
e nunca mais rolou nada entre nós dois. Apesar da paixão que eu continuava sentindo. Para minha tristeza, um dia ela conheceu um cara lá do seu trabalho, o Bocó, aquele que eu mencionei há pouco. Os dois começaram a namorar e, no fim, até se casaram. Olha, eu não me conformava, porque era um cara que não tinha nada a ver com ela. Eu ficava olhando os dois quando ela o trazia ali na casa da mãe e me perguntava, não sei, o que essa menina linda tá fazendo com esse idiota? A família do sujeito era de Araçatuba, interior de São Paulo, e por isso ela acabou voltando com ele para lá. O cara resolveu voltar e levou a minha amada junto dele. Foi até por isso que os dois se casaram, para ela poder ir embora com ele. Pensa na minha tristeza. Já andava desanimado por conta do namoro dos dois. Só que depois que soube que iam se casar, bom, aí mesmo é que meu castelo desmoronou. Só que quem é que estava ligando pro meu sofrimento? Ninguém. Ela não queria nada comigo, de modo que não me restou a alternativa a não ser aceitar, me conformar. Tinha de tirá-la da cabeça a todo custo. Depois que foi embora, ela só veio visitar a mãe no Natal. Mas a gente nem se falou. Até porque ela estava com o cara, né? O Bocó a tiracolo. Depois voltaram lá para Araçatuba e a gente nunca mais se viu. Repito, fazia mais de um ano que ela não vinha visitar a mãe. Eu, nessas alturas, já estava conformado. Não era mais aquele sentimento terrível do começo. Pelo menos era o que eu imaginava. Porque bastou vê-la para tudo voltar a ser como antes. Eu fiquei tão atarantado. Somente no dia seguinte, um domingo, é que a gente se viu de novo. E foi então que eu soube de uma coisa que mexeu demais comigo. Conversamos e ela me contou que tinha voltado sozinha. Que ela e o tal do César tinham brigado e se separado. Curioso, eu perguntei o motivo. Mas ela deixou bem claro. Olha, não me leva a mal, tá? Mas não quero falar desse assunto, Nelson. Aliás, não quero nem mais ouvir o nome dele. Pelo jeito, foi o que me pareceu. Ele devia ter aprontado alguma com ela. Porque, sei lá, ela pareceu assim meio revoltada. Claro que eu jamais desejaria a infelicidade dela, o seu mal. Pelo contrário, queria que ela estivesse bem. Mas se disser que não sentiu uma coisa boa quando soube que eles tinham se separado, não estaria sendo sincero. Aliás, ela estava ainda mais linda do que na época em que foi embora. Só que, naturalmente, mesmo ela tendo se separado, não fiquei com nenhuma pretensão, nenhuma expectativa, porque mesmo quando ela era sozinha, cheguei a propor namoro com ela e ela não me quis. Bom, pelo menos não assim, de um modo imediato, né? De qualquer modo, foi uma coisa boa saber que eles não estavam juntos. E quando está apaixonado por alguém, não adianta, né? A gente não consegue controlar a imaginação. Vai sonhando, sonhando. E é claro, depois, como a gente passou a se ver com mais frequência, a conversar, trocar mensagens, a esperança parece que voltou também. Nunca falei assim, de um modo claro, do que eu sentia por ela. Nunca, por exemplo,
Voltei a fazer aquilo que já tinha feito no ano passado. Propor que a gente namorasse. Achei que devia ir mais devagar. Dar tempo ao tempo. Até porque a separação era recente. E como eu já disse, ela devia estar magoada com o cara, ressentida, né? De modo que não devia estar querendo se envolver com ninguém tão cedo. Não quis avançar o sinal. Do contrário, talvez tivesse o mesmo resultado lá do passado. Fui me reaproximando devagar, fazendo de conta que estava feliz com a sua amizade. E juro, só esse pouco que ela tinha para me oferecer já me deixava bem, embora naturalmente eu quisesse muito mais. Até que um dia, para o meu espanto, fazendo quase 2 meses que ela tinha se separado, voltado a morar ali na casa da mãe, aconteceu o impensável. Só fui saber quando cheguei em casa do trabalho. Minha mãe me contou. Você não sabe a loucura que a filha da Lorena fez, Nelson. Você acredita que ela tentou se matar? Nossa, eu senti até um baque quando vi aquilo. Como assim, mãe? A senhora está falando de quem? Da Fernanda ou da Letícia? Da Letícia. A Lorena já tinha me falado que ela tinha voltado de São Paulo com depressão. Mas daí a pensar que ela pudesse cometer uma loucura dessa. E como que ela tá, mãe? Ela tá bem? Segundo minha mãe, ela tinha sido levada ao hospital. E se o socorro não tivesse chegado rápido, talvez não tivesse sobrevivido. Imagine. Minha mãe, no entanto, não soube dizer o motivo para a Letícia ter cometido aquela bobagem. Disse apenas que, meu Deus do céu, eu me arrepiei quando soube. Tinha tomado veneno de rato. Só que depois fui conversar com a irmã dela e ela me contou. Então, ela viu no Facebook que a menina com quem o César está namorando agora engravidou dele, aí surtou. Era esse o motivo, então. Tinha sido por ele, pelo Bocó, aquele idiota com cara de... Tinha sido esse o motivo. Por isso que ela tinha ficado em desespero. E agora também eu entendi, até porque ela não quis me contar, esse também era o motivo da separação dos dois. Ele é que tinha pedido a separação, com certeza para ficar com essa outra, que agora estava inclusive esperando um filho dele. Claro que me senti péssimo com tudo. Não só por conta do que ela fez, quase tirou a própria vida, mas também por saber que ela ainda amava aquele imbecil com cara de ornitorrinco. Tanto que tinha feito o que fez, quando descobriu que ele a tinha engravidado. Aliás, a própria Fernanda me contou que ela ainda o amava, que ainda estava sofrendo muito com aquela separação. Mais uma vez, vi minhas esperanças se esvaindo no ar. Só que naquele momento, eu juro, isso era o que menos me importava. Eu só queria que ela ficasse bem logo, se recuperasse, que saísse daquele poço, daquela depressão. Até pensei em visitá-la, mas aí achei melhor esperar que ela estivesse alta, voltar para casa. E quando isso aconteceu, fui até lá, conversar com ela. Mas aí a sua mãe me jogou aquele balde de água gelada. Foi lá avisar que eu estava ali para vê-la e logo voltou. Puxa vida, Nelson, eu sinto muito, mas ela não vai poder te receber. Ué, mas por que não? Ela não tá bem ainda? Não, ela tá melhorzinha, mas é que...
Ela não está querendo falar com ninguém, entende? Desculpe, mas a gente vai ter de respeitar a vontade dela. Não, claro, eu entendo. Bom, diga que eu deixei um beijo. Fale para ela que eu estive aqui, que eu estou torcendo pela sua recuperação. Falei aquilo, me despedi e já estava saindo pela porta quando a mãe dela falou: você ainda gosta dela, né, Nelson? Eu sei. A Fernanda me contou e olha, vou te dizer uma coisa, viu? Como eu queria que essa menina tivesse escolhido ficar com você em vez daquele outro. Tenho certeza que agora ela não estaria sofrendo. Eu não sabia se ficava feliz ou se ficava triste, porque de que adiantava a mãe dela dizer isso? De mais a mais. Não adiantava, né? Eu ser o bonzinho, eu ser o certinho, aquele que não faz as mulheres sofrer, se ela não queria nada comigo. Ela sabia que eu era apaixonado. Cheguei a me declarar, quis namorar sério com ela. Mas ela só quis a minha amizade. E no fim, conheceu aquele besta e até se casou com ele. Foi embora para São Paulo, pro interior de São Paulo. E no fim, o casamento não tinha durado nem 2 anos. Ele a tinha trocado por outra e agora essa outra estava inclusive esperando um filho dele. E foi por conta dessa gravidez que ela tinha cometido aquela asneira. Quase tirou a própria vida. Por causa de um sujeitinho à toa que não valia nada. Demorou um pouco para eu vê-la de novo. Segundo sua mãe, ela não queria falar com ninguém. E eu, é claro, respeitei esse tempo, né? Mas um dia, a gente acabou se encontrando ali na frente. E ela estava assim com um semblante realmente acabado. Dava para perceber que ela estava sofrendo. Não falei nada a respeito do acontecido. Muito menos da gravidez da outra, né? Nada. E nem ela tocou no assunto. Aos poucos a gente foi voltando a conversar normal. Até que um dia, mais refeita, ela aceitou dar uma saidinha comigo. A ideia era de ir ao parque, caminhar um pouco, respirar. E sabe, acho que fez muito bem a ela aquele passeio. Na volta, quando a deixei em casa, eu arrisquei. Posso te falar uma coisa? Quer dizer, acho que você já sabe, né? Mas não custa nada falar de novo. Eu ainda gosto muito de você. Não consegui te esquecer. Ainda lembro daquele último beijo que a gente trocou. Antes de você conhecer o... Enfim. Eu daria tudo para poder provar teu beijo de novo, sabia? Olha, ela até esboçou um sorrisinho assim. E para minha surpresa, porque eu não esperava, tomou iniciativa, se aproximou de mim e me deu um beijinho na boca. Tudo bem que foi um beijo bem de leve, mas eu sei o quanto representou para mim. Depois deu uma suspirada e falou: você é um amor de pessoa, Nelson. Merece muito ser feliz, viu? Pena que as coisas não tenham nunca dado muito certo entre nós dois, né? Letícia, esquece o que houve lá atrás. Vamos pensar no agora e no futuro. Se você permitir que eu me aproxime, der uma oportunidade, eu prometo que vou te fazer feliz. Eu sei que posso. Falei assim, sabe, com a luzinha daquela esperança. Ainda tentei lhe dar um beijo em seguida, mas aí ela se retraiu. As coisas não são assim tão simples, Nelson. Você acha que eu não queria esquecer o César?
Ele só me fez sofrer. Só que, infelizmente, isso não depende só de mim. A gente não consegue mandar no coração. Mas eu te amo, Letícia. Fica comigo. Puxa vida, permite que a gente fique junto. Com o tempo, você vai ver, vai ficando mais fácil. Eu faço você esquecer aquele cara. Não dá, Nelson. Me desculpa, tá? A gente é amigo, sempre foi. Se você ainda quiser a minha amizade, tudo bem. Do contrário, olha, me deu um aperto no peito naquela hora. Uma vontade de chorar. Só que não falei nada. Engoli as lágrimas e fiquei olhando para ela em silêncio, sem saber o que dizer. Ela ainda falou: você é um cara incrível, Nelson. Merece ser feliz, repito. Hoje, por exemplo, você não sabe o bem que me fez, me levando até aquele parque. Eu espero sinceramente do fundo do coração que você encontre uma pessoa para te fazer feliz. Só que, infelizmente, essa pessoa não sou eu. Falou aquilo e depois se despediu. E foi embora. Eu devia esperar por isso. Sabe, porque ela estava apaixonada, continuava apaixonada por aquele sujeito. Olha, não dá para entender, viu? Você gosta da pessoa, é capaz de qualquer coisa por ela, e ela não tá nem aí. Agora, um sujeito que de repente chega e a leva para morar em outro lugar, ela só foi morar lá no interior de São Paulo por causa dele. Chegou a casar com ele, só para que ele não fosse embora sozinho. Aí depois o cara arranja outra, a engana, atrai, e ela continua carregando um vagão por causa dele. E aí fala aquelas coisas todas, que eu era um cara do bem, um cara incrível. Olha, me dá uma vontade de olhar para a cara dele e dizer: eu não quero ser um cara incrível. Eu não quero ser bonzinho. Eu não quero só te levar no parque como um amigo. Eu quero outra coisa. Eu quero aquilo que você dá para aquele cara. O sentimento que você tem por ele. O que eu vou ser obrigado a fazer para você sentir por mim aquilo que sente por ele? Te judiar? Te enganar? Ser mentiroso? Em vez disso, no entanto, não falei nada. Não forcei a barra. Até porque sabia que não ia adiantar, né? Me recolhi à minha insignificância e aceitei aquilo que ela podia me dar, a sua amizade. Estou tentando aceitar a situação, né? Agora, tentando aceitar ou não tem outra saída. Ou eu me conformo, ou eu me conformo. Como é difícil. Está tão perto da pessoa, querendo beijá-la, querendo abraçá-la, querendo fazer tudo aquilo que um homem sente vontade de fazer com a mulher que ele ama. E ao mesmo tempo não poder. Ela está a um passo de mim, só que inatingível, longe, 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 longe. Estou fazendo de tudo para me conformar. Aceitar de uma vez por todas que nunca vai ser possível aquilo que eu quero. Só que até quando eu vou suportar ser só amigo de alguém que eu tanto amo? Não é só amizade que eu quero. Eu quero beijar sua boca, eu quero sentir seu cheiro de pertinho. Eu quero fungar do seu pescoço. Eu quero pegar essa mulher e levar para a cama. Fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Não quero saber de amizade xoxa. Beijinho xoxo. Tudo que eu mais quero é o amor dela. Porque sou apaixonado. Quero que ela me olhe com olhos de mulher apaixonada. Não com aquela cara sabe, de irmãzinha, de amiguinha, de freira. Que eu quero é tão diferente.
Mas do que adianta querer, meu Deus, se ela não quer? Que adianta amar de paixão essa mulher, se ela me considera um irmão, um amigo, um simples amigo e nada mais?